segundo a Bíblia, iletrado. As pessoas diziam, como pode esse homem falar assim? Ele não é aquele pescador que, todavia, Deus mudou a vida de Pedro quando Pedro teve um encontro com o Senhor. Gente, está frio, não está? Você sabe que domingo que vem já vem mais agasalhado. Eu vou vir de paletó, né? Porque está um pouco frio. Então você vê que Pedro foi transformado por Deus. Ele foi tocado por Deus. Ele foi trabalhado por Deus. Quando naquele dia ele negou Jesus, ele foi profundamente tocado por aquele olhar do Senhor para ele. E depois no Pentecostes, Pedro recebeu o Espírito Santo e pregou a maior mensagem evangelística. 3.000 pessoas se converteram. E aqui nós temos, esse Pedro vem já idoso, escrever uma carta. E aí nessa carta, no capítulo 5, ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o vosso inimigo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Pedro escreveu a carta à igreja que estava sob perseguição. O alvo da carta de Pedro eram os cristãos que estavam padecendo duras perseguições naquele tempo. E Pedro então escreve uma carta para fortalecer aquela igreja. Pedro então faz uma comparação, ele diz: o diabo, o vosso inimigo, ele é semelhante a um leão que rodeia, que está em volta de um bando de animais para atacar. Então ele vive rugindo, rugindo, rugindo. Então não abandone a vossa fé, fiquem firmes. Irmãos, eu não sei qual é mais difícil: perder a fé sem perseguição ou com perseguição. Não é? Porque sem perseguição, certa vez eu soube de um pastor de um país perseguido, veio ao Brasil, ao encontro de pastores. Ele disse assim: nós vamos orar pelo Brasil. Lá do nosso país nós vamos orar, porque vocês precisam ter fé, vocês precisam recuperar a fé de vocês. Porque ele viu que nós, os crentes brasileiros, deixamos a vida rolar, não temos assim um compromisso muito firme. Então Pedro, ele quer animar essas pessoas que muitos ali estavam se sentindo tristes, desanimados. E ele traz um brado, uma conclamação. Ele diz: não abandone a vossa fé. E ele dá 3 motivos que servem para nós, para que nós não abandonemos a nossa fé. A gente precisa entender. Não abandone a sua fé, porque quando você passa por provações, o diabo lhe observa com mais atenção. Não é que o diabo ele quer destruir a todos, mas quando você está passando em dificuldade, você fica mais fragilizado. Certa vez eu vi o ataque no Discovery, de uma leoa a um bando de zebras. E as zebras estavam tentando atravessar o rio ali, bebendo água, e a leoa estava só assim, ó, com aquele olhinho, olhando aquele rebanho. E em determinado momento, quando as zebras chegaram todas perto da água, a leoa começou a dar uns rodear e rugir. Rodear e rugir, querido. Rugia, e aí o grupo começou a se dispersar, e elas atravessaram mais rápido, e uma dessas zebras ficou sozinha daquele lado do rio. E qual a zebra que foi atacada pela leoa? Exatamente a que ficou sozinha. Então, quando nós estamos com dificuldades, passando por lutas, a nossa tendência é o isolamento. Uma ovelha, quando está com problema lá, um conhecido que criava ovelhas lá no Mato Grosso, diz que quando uma ovelha está com problema, ela se isola das outras. E a ovelha é o comparativo bíblico para nós, que servimos ao Senhor Jesus. Se você serve ao bom pastor, você é uma ovelha. E quando nós servimos ao bom pastor, somos ovelhas dele, e ovelhas, quando tem problema, tem uma tendência de se isolar. E aí o diabo fica de olho. E sabe que você está triste porque perdeu o emprego, está com a crise no casamento, está com uma dificuldade com o seu irmão, está com dificuldade de vir para a igreja, então ele começa a rugir.
E os rugidos do leão são assim no seu ouvido, está vendo? Você não sabia que ia ser dessa forma? Deus ama você de fato. E aí você assimila isso como um pensamento seu, como algo correto, e começa a se afastar de Deus e ficar isolado. E cada vez mais o inimigo ganha campo para alcançar a sua vida. Então, quando você estiver com problemas, com dificuldades, pode ter certeza que o diabo ele fica olhando você mais de perto. Então, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda bramando, anda rugindo como um leão, e ele está buscando a quem possa tragar. Tragar aqui é devorar, é destruir sistematicamente. Ele vai comer tudo. Quando aquela leoa pegou aquela zebrinha pequena, frágil, ela saiu arrastando, os filhotinhos já estavam lá esperando já aquela comida fresca, né? E ela saiu puxando, e quando chegou lá foi a festa. Ela começou a rasgar a carne daquele bicho, e aí os leõezinhos comeram, só sobra a carcaça. E a comparação com o leão é isso, porque o diabo, ele não brinca, irmãos. Esses diabos que a gente vê na televisão falando, isso aí eu tenho até dúvida se é mesmo, porque o diabo, ele não brinca. O diabo, ele não quer brincar com você. Ele quer destruir a nossa vida, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque ele sabe que Deus nos ama, que Deus tem um plano para a nossa vida, então ele não vai desistir, até achar um lugar, uma brecha. Então, se você está triste, está com dificuldade, ao invés de se isolar, se junte. A Bíblia diz que nós não devemos... Não está aqui, eu não botei aqui, não baixei aqui no iPad. Então, vai. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, verso 25, se você quiser abrir lá, Hebreus 10, 25, que nós não devemos deixar de congregar. Hebreus 10, 25. Não tem como ser um cristão sozinho. Né? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus. Quando nós cantamos aqui, Senhor, eu quero tanto ver aquele dia, né? A Úrsula estava me falando que ela achava que ela não ia ver esse dia, mas hoje em dia os sinais da volta de Jesus estão tão próximos. Tantas doenças, como está escrito na Bíblia, tantas guerras, tantas ameaças de guerra, o amor está se esfriando, Jesus está próximo de voltar, Jesus Cristo vai voltar, e nós não podemos deixar de congregar. As pessoas falam: eu vou viver Cristo em casa. A Bíblia diz que nós temos que nos reunir como igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de viver comunidade, de bater um papo, de conviver com as diferenças, de perdoar, de pedir perdão, né? De demonstrar, de viver o amor de Cristo. Então, não deixe de congregar. Quando estiver triste, corre para a célula, corre para o culto, liga para o irmão, manda mensagem no grupo: a gente vem aqui em casa hoje, eu preciso, vamos tomar uma sopa aqui, vamos comer uma pizza, compra lá no PV, né? Manda mensagem, propaganda gratuita aí, viu, cara? Aí você junta, sabe, você junta com seus irmãos, com os crentes, para compartilhar, e você fala: ore por mim, porque eu estou passando por lutas, e sabe o que vai acontecer? Você vai ser restaurado, e vai se levantar da sua dificuldade. Agora, quando você se isola, cada vez mais você vai para o fundo do poço, e o leão, o diabo, ele vai devorar você se você desce mole. Segunda coisa, não abandone a sua fé, porque todo cristão verdadeiro sofre nesse mundo. Olha o que Pedro falou para eles: o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, todo mundo sofre. Em um momento ou outro da vida não existe aquela família da margarina, né, do comercial da margarina, aquela só lá no comercial que tem. Toda mulher, todo marido, todo filho, esse grupo que a gente chama de família, que por uma escolha, porque Deus abençoou, estão juntos debaixo do mesmo teto, tem dificuldades e lutas. Você tem dificuldade com as diferenças, você tem dificuldade porque o diabo quer te destruir, e outros cristãos ao redor do mundo sofrem tanto ou mais que você. Então não precisa pensar que você foi escolhido para sofrer. Não, mas nós temos isso, né? Nós pensamos que quando estamos em dificuldade, achamos que somos assim os que mais sofrem. O nosso problema é o maior de todos. Então,
Então, não é, o seu problema não é o maior de todos. Outras pessoas estão sofrendo também. Então, levanta, sacode a poeira, pede ajuda, ora. Porque o centro do mundo não circula, né? Estou aqui, ninguém veio me visitar, ninguém me ligou, ninguém fez nada por mim. Meu irmão, levanta. Busque ajuda, busque oração. Não deixe o diabo fazer você pensar que você é o maior sofredor do mundo. Porque não é. Muita gente sofre. Mas você tem vantagem sobre muita gente que está sofrendo. Porque você tem irmãos que podem abençoar a sua vida. Então quem tem uma igreja, quem tem um grupo que se reúne e ora uns pelos outros, tem vantagem. Porque tem gente sofrendo sozinho. Tem gente que está à beira do suicídio. Porque está sozinho. Não tem com quem compartilhar. Né? Então, busque estar junto. Né? Ali tem os cristãos ali lá no Coliseu Romano. No aniversário do filho do imperador, eles faziam uma matança de cristãos. Então colocavam na cruz, colocavam fogo, as feras devoravam, pelo simples fato de serem cristãos. É para gente que sofria esse tipo de coisa que Pedro escreve. Ele fala que tem gente sofrendo em outros lugares. E na capital, lá em Roma, no Coliseu, toda a celebração de aniversário do filho do imperador era uma matança de cristãos. Ele jogava lá dentro da arena, soltava os leões, os tigres, que vinham lá da África, e exclusivamente para comer gente. E aí os cristãos ficavam paradinhos, orando. E aí o povo que via, ao invés de aplaudir, se levantar por aquela carnificina, sabe o que fazia? Começava a chorar pelo testemunho e dizia: que gente é essa? Que gente é essa que está ali só porque serve a um Deus? Que Deus é esse? E quanto mais cristãos matavam, mais cristãos nasciam dentro do Império Romano. A ponto de um historiador dizer que o sangue dos mártires era a semente do Evangelho. Porque multiplicava. Né? Batia, multiplicava. Né? Então as pessoas sofrem. 1 Pedro 2,19, olha que ele fala sobre o sofrimento por ser justo. Ele diz: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Né? João 16:33, Jesus nos consola dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Porque Ele venceu, nós venceremos também. Porque Ele venceu, nós venceremos também. Então as aflições do mundo, elas fazem parte da nossa história, da nossa vida. Vão estar num momento ou outro. A gente não sofre o tempo todo, mas tem momentos que a gente sofre. E aí nós não precisamos dizer: Deus se esqueceu de mim. Porque Ele garantiu que nesse mundo a gente ia ter aflição. Mas a gente podia ficar animado, porque Ele venceu o mundo. Amém, irmãos? Terceiro motivo: não abandone a sua fé. Porque o amor de Deus não está atrelado a fatores externos. Como é isso? As pessoas dizem assim: você não tem um carro X ou Y, você não está muito abençoado por Deus. Você não está nada abençoado. Você ficou doente? Onde está Deus na sua vida? Cadê a sua fé? Você está desempregado? Onde está o seu Deus? E tem gente que nos afronta desse jeito, irmãos. Você não diz que serve a Deus, por que a sua vida está assim? Agora, as pessoas não sabem que o amor de Deus, ele não está atrelado a fatores externos. Né? Então, mesmo não tendo, mesmo faltando, mesmo estando doente, Deus está conosco. Deus é conosco. É por isso que muitas vidas, né, muitas vezes nós vivemos assim uma vida de loucura, passamos por um momento, você fala: não, eu não morri. Por que você não morreu? Porque Deus guardou a sua vida. Porque Deus te ama. Porque o contrário também é verdade. Você não faz nada para Deus e mesmo assim Ele ama você. E se Ele não fizesse nada por você, apenas amasse você, já era mais que o suficiente. Mas Deus nos dá tantas coisas. O problema é que muitas vezes nós olhamos para os nossos desejos e não para as coisas que nós precisamos. Tudo que precisamos nós temos para viver.
Mas às vezes não temos o desejo, o que desejamos, mas o que necessitamos temos, né? Então eu quero viver esse amor, né? E aí Pedro termina dizendo: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá, né? Romanos 8:16, o texto diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Às vezes você está numa luta, numa dificuldade, o diabo, as pessoas, fala assim: se você é filho de Deus, Jesus estava lá no deserto sendo tentado e passando, né, um momento assim, de provação. O diabo, qual é a frase que o diabo introduzia a tentação? Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Não é isso que ele falou? Se você é filho de Deus, se joga. Mas conosco não mudou. Os questionamentos que ele lança são os mesmos, porque ele não é criativo. Então, o Espírito Santo de Deus testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, no meio da prova, no meio da dificuldade, às vezes lá no poço da lama, Deus toca no seu coração e fala assim: você é meu filho. Você é meu filho. E é o Espírito de Deus que faz isso. Mas se a gente for lá fazer um teste, um DNA, embora a Bíblia, Pedro fala que nós temos a natureza de Deus em nós, a natureza de Jesus em nós, não vai aparecer que você é filho de Deus no seu DNA, mas no seu espírito tem a marca do Espírito Santo de Deus dizendo: você é filho de Deus. Amém? Romanos 8:35, texto lindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Né? Mas Deus demonstra o seu 5:8 agora. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Né? Ele não morreu por, vou me preparar para poder servir a Deus. Agora eu tenho que melhorar minha vida, porque minha vida não está certa, eu estou errado, porque para servir a Deus. Deus nos amou quando a gente era inimigo dele. Quando a gente blasfemava, quando a gente fazia tudo de errado, Deus nos amou, irmãos. É isso que o texto diz. Ele demonstrou amor por nós, porque ele morreu quando nós ainda éramos pecadores, né? Quando a gente fazia tudo de errado. E o nosso desafio é que você não abandone a sua fé. Nós vivemos em tempos difíceis, né, irmãos? Tempos tão difíceis para vivermos a fé, vivemos o Evangelho. Um tempo de desafios, um tempo de luta, mas também pode ser um tempo de grandes vitórias. Né? Ontem estava compartilhando com alguns jovens, né, o Evangelho, dizendo a eles: olha, ser jovem nesse tempo é difícil, mas a Bíblia diz que se você quiser, você pode vencer com Cristo. Você pode ver, com Deus nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, não apenas vencedores, mais que vencedores, porque Cristo venceu por nós. Então não abandone a sua fé, se apegue a ela, se apegue a Deus. Fé não é um conjunto de coisas, né? Minha fé é católica, então eu tenho um conjunto de doutrinas que formam a minha fé católica. Eu sou batista, nós somos uma igreja batista, então nós temos um conjunto de coisas que formam a fé batista. Mas a fé aqui é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com o Senhor, é o seu relacionamento com Ele. Fé aqui não é o conjunto de doutrinas, mas é o seu relacionamento com Deus. O jeito que você se relaciona com Ele. Faça sua oração, leia a Bíblia, ouça Deus falar ao seu coração. Sabe, tempos difíceis, pegue seus filhos, quem os tem, pequenos ainda, leve para a presença de Deus. Como hoje a Dedê veio, né, trouxe as netas, muito bem, João está aí, firme junto com a Cássia, né? Lucas está de corpo presente, mas está sorrindo muito ali, né? Lucas ele veio, mas está aí mesmo. A Bíblia diz que Deus dá aos seus até enquanto dorme. Então está dormindo, seja abençoado aí, Lucas, não é? Ele está aí sendo abençoado por Deus. Então
Nós vivemos em um tempo que nós precisamos escolher viver a fé, viver o Evangelho, amém, irmãos? Precisamos nos decidir por isso e viver. Então eu quero, nesse momento, convidar o Zaqueu para estar aqui à frente, já ministrando uma canção. Nós vamos passar a celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, se você tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, está consciente da sua comunhão com Ele, você pode tomar o pão, tomar o cálice e participar. A ceia é do Senhor, né? Nós dizemos, a ceia, hoje é dia da ceia do Senhor. A ceia não é da igreja, não é da Luciana, não é do pastor João. Então, se você tem a sua consciência limpa com Deus, seu relacionamento com Ele, você pode tomar a ceia. O texto diz o seguinte, a partir do verso 17, diz assim: entretanto, deixa eu ver se eu fiz o slide da ceia. Diz assim: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que vocês, quando se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem para comer, é para comer a ceia do Senhor, que cada um come a sua própria comida sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um come, o outro fica com fome. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, nessa primeira parte do texto, né, a gente nem sempre lê ela, mas Paulo está falando assim: não faça do momento de ceia de qualquer maneira, né? Naquele tempo a ceia era uma comida mesmo, né? Hoje em dia é só um pedacinho de pão. Naquele tempo era um pão grande, aí cada um trazia o seu e comia, e quem não tinha trago nada ficava sem comer. Era uma desordem a ceia. Ele falou: isso é uma bagunça, não deve ser dessa forma, não deve ser assim. E aí no verso 23, então ele traz o ensinamento, como deve ser. Ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Nesse momento, enquanto estivermos aqui louvando ao Senhor, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor. É um autoexame, né? Examinar-se a si mesmo, olhar para si e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero participar da ceia. Então, depois que você fizer isso, né, você participa da ceia, de acordo, como eu já disse, de acordo com a sua liberdade com o Senhor. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, está em comunhão com Ele, né, com a sua igreja, está bem, está feliz com Deus, você pode participar do cálice, né? Então vamos adorar o Senhor. Enquanto você fecha os seus olhos, faz esse autoexame.
proteção do Senhor, por mais que as trevas e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia. Vamos pegar aqui os elementos que os pais e filhos vão distribuir, né? Que momento bonito, né? Então você continue de pé e pode pegar do pão e do suco. E se você tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, pode participar com seu coração livre na presença de Deus. Se você quer se reconciliar com Deus, é o momento de fazer isso. Mas, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Senhor, eu quero viver em comunhão com o Senhor. Esse é o tempo de conserto, irmãos. É o tempo de conserto. Você está com dificuldades, coloque no Senhor. Eu me rasgo Santo